Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje é como um biorregulador adsorvente de micotoxinas te ajuda a aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%. Aí você vai falar assim para mim, Marcelo, mais um ingrediente? Nossa, mas a comida dos bois está tão cara no meu confinamento, eu nem sei o que é isso. O que é isso? Adsorvente de micotoxina, biorregulador? Esse nome muitas vezes pode não pertencer aos seus itens de compra dentro do confinamento. E aí também a sua formulação pode estar muito boa, e aí você vai falar assim, Marcelo, mas olha, a minha dieta ela está muito bem formulada, eu sou técnico, eu que faço a minha formulação, e até mesmo você que é consultor em confinamento, que está com uma dieta muito bem formulada, mas o fato é o seguinte, é que as micotoxinas, elas agem de uma forma que você muitas vezes não percebe. Eu vou fazer uma comparação aqui. Imagina você no centro de uma grande metrópole, e de repente vem um batedor de carteira. A hora que você vê, você já perdeu. Ele vem e você não percebe. Você só percebe quando ele já perdeu. É exatamente assim que as contaminações baixas por micotoxina, elas agem no confinamento. E de onde vêm essas micotoxinas? Essas micotoxinas, elas vêm dos alimentos. Elas vêm muitas vezes escondidas nos alimentos. Você não consegue enxergar. Micotoxina não é uma coisa que é possível de ser vista a olho nu. E como essas micotoxinas elas agem no organismo do animal? Nós vamos falar também por que isso é importante, muito mais importante agora, numa situação de matéria-prima valorizada, de arroba mais cara, e qual é o prejuízo que essas micotoxinas elas podem levar dentro do confinamento. E isso é uma situação diferente, por exemplo, quando você tem surtos de mortes nos confinamentos por intoxicação por micotoxina. Quando os alimentos eles estão muito contaminados, você já consegue ver, por exemplo, as colônias, os fungos. Então, a olho nu, você detecta um problema. Muitas vezes, o seu operador, o seu funcionário separa essa parte que ele vê que está mais contaminada. Mas as contaminações elas vão muito além da parte visual. Então, hoje, nós não vamos conversar, por exemplo, de situações onde eu tenho extremas contaminações capazes de matar os animais e provocar surtos de mortes dentro dos animais. Nós vamos falar de níveis baixos de micotoxinas, de algumas contaminações cruzadas. E por que essas contaminações cruzadas são importantes? Como elas afetam os animais, como elas reduzem o lucro dentro do meu confinamento. E pensando especificamente de onde elas vêm, eu tenho que lembrar o seguinte, que as micotoxinas elas foram descobertas lá na Inglaterra, no ano de 1960, quando houve um surto de morte de mais de 100 mil perus. E naquela ocasião, obviamente que os técnicos da época ficaram muito preocupados com aquela situação e começaram a investigar. E aí que foram então descobertas as micotoxinas. Naquela ocasião, a micotoxina que causou esse surto de morte foi a aflatoxina. E ela estava presente num farelo de amendoim que estava sendo usado na nutrição daqueles perus. E esse é um caso de um surto por uma contaminação muito importante. E foi assim que elas foram descobertas. E a partir de lá, até hoje, muitas pesquisas foram feitas. Existem mais de 400 tipos de micotoxinas. De importância econômica, as mais comuns, as que nós temos estudado dentro do nosso confinamento, dentro das contaminações dos alimentos que nós usamos no confinamento, nós poderíamos numerar nos dedos de uma mão, 5, no máximo 6 micotoxinas, que já fazem um estrago importante e agem de uma maneira surda, ou melhor, de uma maneira cega, que você não consegue enxergar. Não só nos alimentos que eu compro, né? Por exemplo, depois que eles já estão lá no confinamento, mas também quando esses alimentos eles estão no campo. Então, aí a gente separa dois pontos onde pode haver essa contaminação por micotoxinas. O primeiro ponto são os fungos de campo e as micotoxinas que acontecem no momento em que a planta ainda está no campo. Aí você pode pensar, poxa, Marcelo, mas
Lá, o milho está lá no campo e eu tive uma condição ambiental que propiciou o desenvolvimento desse fungo e produziu essa micotoxina lá atrás, mas bateu o sol em cima desse milho. Esse milho passou por um processo de secagem depois. Essa micotoxina não foi neutralizada nesse momento? E a resposta é não. Elas são compostos químicos muito estáveis, e mesmo que você ponha, por exemplo, um alimento contaminado por micotoxina, passe ele por um processo de fervura, ou por um processo de congelamento a temperaturas baixíssimas, como que menos 20 graus Celsius. Essas micotoxinas, elas permanecem intactas. Então, o milho estava lá no campo, e aí teve um fungo de campo que agiu ali, e produziu essa micotoxina e ela veio até dentro do meu confinamento. Então, essa é uma situação. A outra situação é quando esse milho, por exemplo, passou por um processo de secagem e foi ser armazenado, foi lá para o silo de armazenagem. Dentro do silo de armazenagem, eu também posso ter um novo momento de contaminação por fungo. Muitas vezes é difícil o processo de aeração dentro desse silo, e aí eu crio condições para que esses fungos de armazenagem, então, produzam as micotoxinas. Então, nós falamos em dois momentos. Inicialmente, no campo, e depois, quando essas matérias-primas, como o milho, por exemplo, já estão no armazém. E também tem um terceiro momento, quando se trata de silagem. E a silagem, ela é muito utilizada nos confinamentos. Se você tem condições de usar silagem, se você tem área agrícola, se você produz milho, e esse milho ele é, então, levado para um processo de ensilagem, durante esse processo eu posso ter o desenvolvimento de fungos, por algum problema de processo fermentativo. Agora, se esse milho foi muito bem compactado, muito bem picado, e rapidamente eu consegui abaixar o pH da minha silagem para impedir o desenvolvimento de bactérias que não seriam desejáveis naquele momento, enfim, se o processo foi muito bem feito, então eu não vou, nesse momento de fermentação desse silo, eu não vou ter a produção dessas micotoxinas. Porém, a partir do momento que eu abro o silo e que aí sim entra o oxigênio do ar, do ambiente, na jogada, esse oxigênio, a partir do momento que eu abro o silo, esse oxigênio, ele desencadeia uma proliferação de micro-organismos muito intensa, né, que muitas vezes eu posso chamar de refermentação. E aí sim eu tenho, nesse momento, os fungos que começam a produzir micotoxina. Então, dependendo do tempo que essa silagem demora para ir para o coxo, ela vamos colocar assim, é um terceiro momento onde eu tenho, então, a contaminação desses alimentos por micotoxinas. E como eu disse anteriormente, elas são substâncias químicas, e essas substâncias químicas que não são inativadas pelo calor, pela incidência dos raios solares, que vão, então, agora estar dentro dos alimentos que o animal está ingerindo. E como exatamente essas micotoxinas elas prejudicam o animal? Bom, elas são adsorvidas. Quando a gente fala em absorção de todos os, como qualquer nutriente, ela também é absorvida. E quando a gente fala em absorção de substâncias tóxicas ou não desejadas no processo digestivo, nós temos que lembrar um conceito importante, porque o tubo digestivo ele forma uma barreira que impede coisas ruins, por exemplo, de entrarem para dentro da circulação, para dentro do organismo. Isso principalmente acontece no intestino, não só dos bois, mas também dos seres humanos. Então, quanto melhor a integridade dessa barreira, menor a entrada de substâncias tóxicas, de patógenos para dentro da circulação. Então, micróbios. Você que está assistindo aqui a gente hoje é técnico, você sabe disso. Você que não é técnico, mas é proprietário de confinamento, eu vou falar de uma maneira bem simples, porque dentro ali do bolo alimentar em digestão começa a ter proliferação de bactérias e chega um determinado momento que tem fezes ali dentro. E o intestino, ele forma uma barreira capaz de impedir, então, a entrada de bactérias, de endotoxinas desse bolo alimentar que está se transformando em fezes para dentro do organismo. Então, existe uma integridade. E as micotoxinas também são substâncias que não deveriam estar ali e que não deveriam ser absorvidas. Mas se elas estiverem sendo consumidas com regularidade, aí sim elas vão ser absorvidas. O que afeta a integridade dessa barreira que o tubo digestivo forma entre o bolo alimentar e o organismo do animal? Dentro do confinamento, por exemplo,
onde eu tenho o adensamento da dieta, onde o animal saiu de uma condição de pasto, com uma alimentação focada no volumoso, que é natural de todo herbívoro, e foi para dentro de um confinamento onde a nossa necessidade de colocar ganho de peso nesse animal, obviamente, adensou a energia dessa dieta, aumentou a proporção de concentrado nessa dieta desse boi. O simples fato de fornecer uma grande quantidade de concentrado, de carboidrato, de amido, para esse animal ganhar peso rápido, leva a uma alteração da microbiota do rumen, e essa alteração, ela tem o potencial de lesar a parede, uma produção de ácidos, né, porque mudou toda a microbiota, mudou o padrão fermentativo, e o pH tende a cair, e essa queda de pH vai causando lesões nessa barreira. E por essas lesões eu tenho a absorção de endotoxinas. E isso, no confinamento, é amplificado. Então, muitas vezes o boi está no pasto e ele também recebe um pouco de micotoxina do ambiente, porque, afinal de contas, mesmo no pasto, o capim forma uma massa onde existe uma condição de desenvolvimento para os fungos embaixo daquela macega do capim. Alguns tipos de capim fazem isso com muita facilidade. E eu tenho alguns animais que pastam em alguns tipos de capim que desenvolvem, sim, problemas por micotoxinas. Agora, quando o animal está no pasto, ele está em condições, o tubo digestivo dele está numa condição melhor, num equilíbrio melhor, e a própria, se ele estiver bem nutrido no pasto, obviamente, né? Porque se o animal estiver num pasto que não tem pasto, né? Ou seja, num rapador, num lugar que realmente falta massa, falta matéria seca no pasto, falta volumoso, então esse animal provavelmente ele vai estar desnutrido. E aí os fungos vencem e conseguem entrar e prejudicar o organismo, porque, afinal de contas, existe uma batalha entre as defesas imunidade celular, imunidade humoral, todo tipo de resposta imune do organismo, do boi, contra os desafios dos micróbios que estão no ambiente. E um dos tipos de micróbios são os fungos. Então, quando o organismo está bem nutrido, o batalhão de defesa está ali firme, e ele provavelmente não vai ter nenhum tipo de sinal ou sintoma de micotoxina quando ele está no campo, a não ser que a carga de contaminação seja muito alta. Mas lá dentro do confinamento acontecem duas coisas. Primeiro, eu já falei, a mudança do ambiente ruminal de uma forma importante, e essa ruptura, essa redução da integridade da parede, ou seja, formam-se pequenas lesões que ajudam a absorção de toxinas. E principalmente porque dentro do confinamento, os bois, então, começam a ser alimentados com uma quantidade muito grande de concentrado, e esses grãos, por exemplo, como milho, outros alimentos como a polpa cítrica, a torta de algodão, o farelo de amendoim, eles sim contêm as micotoxinas. E a quantidade de micotoxinas que o animal come por dia é muito maior quando ele está em sistema de confinamento. E isso passa a ser muito importante para o nosso tema de hoje, e é exatamente por isso que, quando você sabe que essa micotoxina está ali e atua contra ela, você passa a ganhar mais peso dentro do confinamento. Bem, eu vou fazer uma comparação aqui, de uma forma bem simples, para que fique muito claro para quem está aqui com a gente hoje, para quem vai acessar esse conteúdo depois nos nossos canais, isso fica gravado, então eu preciso dizer isso para você de uma forma bem simples. Vamos pegar o boi e comparar ele com um carro de corrida. E vamos comparar esse carro de corrida, o motor desse carro de corrida, com o fígado. Porque justamente quando essas micotoxinas elas entram no organismo do animal, elas são levadas ao fígado. E o fígado é o grande órgão responsável por detoxicar, ou seja, as células, os hepatócitos, por vários processos que eu não vou entrar nos detalhes, obviamente, porque isso entra uma parte de bioquímica, enfim, uma parte celular. Mas o hepatócito, as células do fígado, elas vão lá para quebrar essa micotoxina, para fazer o processo de detoxicação. Só que o fígado, ele também é um órgão que é muito importante na produção de energia para o organismo. E essa energia é a que vai ser direcionada para o ganho de peso, para o animal ganhar peso. Então, tudo que eu fizer que atrapalha o
funcionamento do fígado, voltando para o nosso carro de corrida, o funcionamento do motor. Então, se eu tenho um motor, por exemplo, que não está com lubrificante ideal, que não tem uma boa refrigeração, e eu não estou falando de um carro que leva a gente daqui até o trabalho. Então, por exemplo, um carro normal, né, que a gente usa para se locomover, ele pode ter algum tipo de problema desse e provavelmente não vai acontecer nada. Você vai conseguir chegar no trabalho normalmente. Mas um carro de corrida, a diferença do primeiro para o 10º lugar pode ser milésimos de segundos. E aí, exatamente nesse momento que eu tenho que ter certeza que o meu motor está funcionando muito bem. E o meu fígado tem que estar funcionando muito bem. E se esse fígado tem condições de atuar no metabolismo, de produção de energia de uma forma ideal, o meu ganho de peso vai ser impactado positivamente. Então, quando a micotoxina chega no fígado, ela demanda um gasto de energia do fígado para ser eliminada. E os animais que estão num sistema de confinamento, até pela própria dieta, pelo perfil, pela alta inclusão de concentrado, eles já têm uma sobrecarga hepática. Então, é muito comum, alguns autores falam isso, outros discordam um pouco, mas é muito comum encontrar abscessos hepáticos, e esses abscessos hepáticos eles podem ser decorrentes de situações de subacidose metabólica ou ruminal. E aí, se eu tenho uma situação de subacidose lá no rumen, eu tenho uma alteração importante na microbiota por causa dessa subacidose e um prejuízo lá no fígado. Opa, peraí, mas eu falei que eu tenho micotoxina que vai para o fígado. Eu já tenho uma outra condição que está sobrecarregando esse fígado. Sim, é verdade. Por isso que é muito importante eu ter certeza, se eu estou falando de um carro de corrida ou de um boi de confinamento, numa situação que eu preciso pagar caro na comida, que eu preciso ganhar peso, é muito importante eu ter certeza que eu não estou levando nenhum tipo de problema a mais para esse fígado ter que detoxicar essa micotoxina, que é, sim, um corpo estranho que está ali dentro. Agora, tem uma outra complicação disso. E essa outra complicação é que essas micotoxinas, elas agem no sistema imune. Elas levam a uma... Não dá para dizer assim imunodeficiência, porque isso é um termo muito forte, mas elas reduzem a capacidade de defesa do animal. Elas afetam negativamente, elas prejudicam o sistema imune. E aí nós estamos dizendo de um organismo que está numa aglomeração, né? E até o termo aglomeração hoje é até bem próprio para ser usado, porque a gente consegue fazer um paralelo, né? Enfim, o confinamento é uma aglomeração. Toda vez que a gente tem aglomeração, a gente tem uma troca mais intensa de micro-organismos, de bactérias, de vírus, de fungos, enfim. Então, os animais estão confinados, estão num espaço restrito, e nesse momento a troca de bactérias é muito maior. Então, se eu tenho uma contaminação por micotoxina, eu tenho uma redução dessa resposta imune. O que vai acontecer na prática? Na prática, eu vou ter uma incidência maior de problemas como diarreias, de problemas como problemas respiratórios, que são comuns. Opa, peraí, Marcelo, então quer dizer o seguinte, se você está me dizendo que a micotoxina diminui a capacidade do animal de responder a esses desafios de bactérias e de vírus, e se eu estou tendo uma taxa um pouco maior de incidência de problema digestivo, até mesmo de pneumonia no meu confinamento, quer dizer que isso pode ser devido a uma imunossupressão causada pelas micotoxinas? É exatamente isso que eu estou dizendo. Isso é fato, isso é comprovado, isso está em literatura, é um problema paralelo, além de eu ter uma diminuição da eficiência alimentar, e isso seria, assim, uma forma bacana de falar isso, é o seguinte, eu tenho que levar esse animal a uma situação de equilíbrio, porque o próprio fato dele estar ali no confinamento já é uma situação de estresse. Então, eu não consigo mudar isso, né? Porque eu posso até atuar de forma positiva, por exemplo, na hora de formar o lote, formar esse lote numa situação de pasto, para que se estabeleça uma hierarquia dentro desse lote. Eu posso atuar, mas eu não posso mudar o fato de que os animais estão confinados. E se os animais estão confinados, significa dizer que algum nível de estresse existe. E esse estresse, ele também pode levar a essas doenças. Então, eu tenho já um estresse ambiental, eu não posso ter um estresse a mais, que seria pela ação desses fungos e dessas micotoxinas, justamente porque eu vou ter um gasto de energia nesse processo. E por que eu estou trazendo isso hoje? Por que eu achei importante trazer para o programa isso hoje, para conversar sobre isso hoje? Porque toda vez que eu tenho
uma possibilidade de ganhar mais, ou seja, quando eu estou, por exemplo, na Bolsa de Valores, qualquer negócio, na verdade, toda vez que o meu retorno do investimento é maior, o risco também é maior. Qualquer operação que eu faça, quanto mais lucro, maior o risco. Deixa eu só parar um pouquinho aqui para falar boa tarde para todo mundo que está entrando aí, para o Danilão. Boa tarde a todos, pessoal. O que eu ia dizendo é o seguinte, que quanto maior o risco, quanto maior o lucro de qualquer operação que eu for fazer, o risco vai ser maior. Então, antigamente, por exemplo, nós confinávamos animais sobre diversas situações, animais de outra era, de outra idade, chegavam nos confinamentos. E esse tipo de situação que eu estou dizendo agora, da influência negativa das micotoxinas, ela não era conhecida. E eu também não tinha possibilidade, muitas vezes, de um ganho de escala, como eu tenho hoje, eu não tinha possibilidade de uma margem maior. Opa, Marcelo, mas espera lá. Se a comida está cara, a roupa está cara, a comida está cara, a reposição está cara. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ganhar mais. E por isso que é importante atuar hoje nesse tipo de processo, nesse tipo de situação, porque eu posso ganhar mais, mas eu posso não conseguir ganhar mais se eu não tiver uma eficiência alimentar dentro do meu confinamento. Hoje, a produção de carne, né, no sistema de terminação por confinamento, ela é uma operação que é viável, desde que eu tenha processo e desde que eu tenha uma maneira eficiente de aproveitar os alimentos que são utilizados dentro do meu confinamento. Então, eu penso que hoje é um momento importante para você conhecer isso, para você poder atacar essas micotoxinas e, sim, aumentar a rentabilidade dentro do confinamento. E aí, já que nós estamos falando em atacar a micotoxina, eu vou falar um pouco de como atacar essas micotoxinas. E a verdade é que existem alguns adsorventes já, como, por exemplo, os aluminosilicatos, e eles funcionam de uma forma simples, de uma forma muito fácil de entender. Eles funcionam contra um tipo específico de micotoxina, que são as micotoxinas polares, e eles se ligam, as micotoxinas polares têm carga, e eles se ligam a essas micotoxinas e elas são eliminadas nas fezes. Então, as argilas vulcânicas, né, existem alguns tipos de aluminosilicatos e eles fazem isso. E eles fazem isso muito bem, por exemplo, com a aflatoxina, que é uma aflatoxina comum de ser encontrada, mas não é a única. Então, uma das formas de atuar efetivamente contra as micotoxinas é, sim, usar um aluminosilicato. Eles são classificados como adsorventes inertes e eles estão ali misturados, eles se misturam, né, eles se solubilizam dentro do líquido ruminal, e aí as ligações acontecem e as micotoxinas são eliminadas nas fezes. Então, em vez de ela entrar no organismo e ir para o fígado, roubar a energia do meu fígado, ela vai embora nas fezes. Mas essa é uma forma que eu tenho, sim, de atuar contra essas micotoxinas. A outra forma é que, pelo fato de existirem outros tipos de micotoxinas a serem combatidas, como, por exemplo, a fumonizina, a zearalenona, a ocratoxina, o DOM, enfim, outras micotoxinas que causam sintomas em animais e em bovinos. Por exemplo, a zearalenona, ela atua negativamente na reprodução. Então, não é o nosso assunto aqui hoje, um dia a gente pode até voltar para falar isso, mas é muito importante considerar isso em programas de reprodução. A fumonizina, ela é muito importante e ela, em concentrações altas, também pode matar. Enfim, todas essas micotoxinas, elas acabam atuando em sinergia uma com a outra. Então, quando eu tenho contaminações baixas, porque o normal não é ter morte por surto, por intoxicação por micotoxina. O normal é que eu tenha uma concentração baixa, que o animal ele consegue detoxicar, ele consegue mandar embora. Porém, ele manda embora com um gasto energético. Então, quando eu tenho uma contaminação baixa de vários tipos de micotoxina, elas agem, uma potencializa o efeito negativo da outra. E aí, é exatamente por isso que eu tenho um ganho de peso menor. Agora, como que eu ataco esse outro tipo de micotoxina, que são as apolares? De algumas formas. Por exemplo, o uso do monanoligosacarídeo ou MOS. O MOS também tem essa propriedade, sim, de se ligar e mandar essas micotoxinas embora. Mas, além disso, o MOS ele também é um açúcar, né, o monanoligosacarídeo, como o próprio nome diz, e ele também age, ele também serve para a nutrição dessas bactérias do ambiente ruminal. Depois eu vou falar um pouquinho mais de um efeito positivo de se usar o MOS, além da absorção dessas micotoxinas.
Então, o MOS ele faz isso. Um outro composto, uma outra molécula importante na luta contra essas micotoxinas são as beta-glucanas. As beta-glucanas, elas são a menor parte interior da parede celular das leveduras, a parte de dentro, a menor parte da porção interna, da fração interna da parede celular das leveduras. E as beta-glucanas, elas também atuam contra as micotoxinas, mas elas também estimulam o sistema imune desses animais. Para vocês terem ideia, só fazendo um paralelo, na medicina humana, na medicina ortomolecular, já se usa beta-glucana, por exemplo, para pacientes que estão passando por tratamento com quimioterápicos, pacientes que têm situações de imunodeficiência importante. As beta-glucanas, elas têm um efeito muito positivo. Em várias espécies animais, incluindo equinos e bovinos, as beta-glucanas também funcionam para melhorar a resposta vacinal, ou seja, a beta-glucana ela entra ali para melhorar o exército de defesa desse boi que está confinado, que está sobre um certo nível de estresse ambiental. Claro que quanto melhor for o conforto térmico desse animal, o lugar que ele come, menos barro, enfim, melhor, mas algum nível de estresse ele está só pelo fato de estar com uma alimentação muito diferente da natural dele do pasto. Então, quando a beta-glucana chega ali, ela chega como um reforço para melhorar a maneira, a forma como esse animal luta contra as mais diversas agressões, e é claro que isso vai impactar lá na frente no aumento de ganho de peso desse animal que está confinado. E o efeito adicional que eu falei antes é o seguinte, quando você usa o MOS e as beta-glucanas, essas duas moléculas, acrescido do uso de leveduras vivas, que as leveduras vivas, elas consomem oxigênio e melhoram o ambiente ruminal. Melhora o ambiente ruminal, propicia um maior desenvolvimento de todos os micro-organismos que estão ali. E só lembrando que o boi só existe porque tem um rumen, o rumen só existe porque tem um boi. E esses micro-organismos são o que fazem o boi ganhar peso, que fazem uma boa parte da digestão, da produção de nutrientes, com os ácidos graxos de cadeia curta, enfim. E aí as leveduras vivas, elas chegam ali e melhoram esse ambiente ruminal. Então, um efeito adicional, quando você usa MOS, que é nutrição para essa microbiota, quando você usa levedura viva, que melhora o ambiente para que essa microbiota se desenvolva, e quando você usa a beta-glucana, que melhora a resposta imune do animal, é uma biorregulação. E o termo biorregulação, ele significa levar aquele ambiente a um estado de equilíbrio melhor, a promover uma simbiose de um rumen, por exemplo, que pode e provavelmente vai ter algum grau de desbiose devido à mudança da dieta. Agora, é claro que ganhar peso a gente precisa e adensar a dieta também. Então, tudo que eu puder fazer, como no caso, usar um aditivo biorregulador para melhorar o ambiente ruminal, é muito bem-vindo e atua positivamente no ganho de peso. Porque melhorando o ambiente, eu vou ter uma maior degradabilidade dos alimentos e uma melhor digestibilidade da minha dieta que está sendo oferecida. Por isso que eu quis trazer esse tema hoje, porque é muito importante num momento onde eu tenho chance de ganhar dinheiro, mas que a comida está muito cara, que eu saiba como fazer isso, que eu conheça, sim, um detalhe a mais, um inimigo a mais, que é essa micotoxina, que tira a performance do meu confinamento. Lá na Fazenda Santa Rosa, a gente teve uma oportunidade, uma vez, de usar uma polpa cítrica que ela já estava com problema. Ela estava armazenada há 2 anos lá na fazenda. Aí o Ricardo me chamou e falou, Marcelo, vem aqui vê se a gente usa, não usa. E toda vez que a gente tem um alimento que passou por um processo, ou um processo fermentativo, ou um processo de produção fúngica com produção de micotoxina, a gente tem que avaliar, né? Fazer uma análise, dosar uma micotoxina. Mas naquela ocasião, não havia outra alternativa. Eu falei, Ricardo, a gente não era nem contaminado por micotoxina, a gente conseguia ver as colônias fúngicas ali naquela polpa cítrica. E aí nós optamos em dobrar a dose do uso de um absorvente biorregulador, que era o VLN-Conf, e colocamos ali e usamos aquela polpa. E aí nós tivemos uma surpresa muito positiva. Por quê? Porque, de acordo com a projeção de ganho de peso, que eu faço essa projeção usando o RLM, que é o software da Exalc, eu alimento esse programa utilizando o perfil dos animais, toda a dieta, enfim, estimando um efeito compensatório ou não.
E aí nós tivemos uma surpresa positiva, porque a projeção eram vacas, né? Era um lote de vacas, e a projeção de ganho de peso para aquelas vacas estava 1,5 kg, que é uma projeção boa, considerando aquela categoria de animal, e nós tivemos 1,820 kg, ou seja, 320 gramas a mais, usando uma polpa que estava numa condição de contaminação visual por fungo e com uma dose alta de micotoxina. Só que precisou usar a dose dobrada do biorregulador, e foi esse o resultado que nós tivemos. Aí você vai falar assim, nossa, Marcelo, mas eu nunca ouvi falar isso. Micotoxina, biorregulador, é tudo novidade, meu confinamento vai muito bem. Eu não sabia que isso atrapalhava o ganho de peso. Você aí que tá balanceando dieta, eu já ouvi falar, Marcela, mas eu não acredito que isso atrapalhe o ganho de peso. Eu não sabia como isso atrapalhava o ganho de peso. Eu vou te falar o seguinte, você já ouviu falar de alguém que padeceu de cirrose hepática e nunca tinha bebido? Eu já ouvi falar 2 vezes dessa história. Foram pessoas que não eram muito ligadas a mim, então eu não lembro o nome das pessoas, mas eu lembro muito bem das histórias. E problemas sérios no fígado, que podem ser decorrentes de abscessos, por exemplo, em ser humano, podem estar correlacionados, sim, à ingestão de aflatoxina. A aflatoxina ela tem um efeito carcinogênico comprovado no ser humano, e como eu disse, lá na Inglaterra, em 1960, foram 100 mil perus que morreram por ação da aflatoxina. Aí, quando eu era criança, eu gostava muito de comer paçoca, né? E o amendoim, a gente sabe que é um dos alimentos que hoje, claro, tem um controle muito melhor, mas isso vamos fazer conta aqui, há 38 anos atrás, quando eu era criança, eu comia paçoca, eu gostava muito de comer paçoca, principalmente depois da natação, com uma Coca-Cola. E meu pai sempre falava, filho, amendoim tem aflatoxina, você não tem que parar de ficar comendo paçoca. Ele me falou muito isso, muito, muito, muito. E eu, por algum motivo, fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. E aí eu fui trabalhar na Socio depois, como gerente de produto, e uma das atribuições do gerente de produto, além de desenvolver os produtos e fazer as pesquisas de desenvolvimento, a gente também é responsável por checar a qualidade de amostras e alimentos que vêm do campo. E por algum motivo eu resolvi começar a pedir análises de micotoxina de todas as amostras. Durante 13 anos, passou na minha mão mais de 1.000 análises, passaram na minha mão, e todas elas tinham algum grau de contaminação de micotoxina. E é justamente por isso que eu resolvi estudar isso um pouco mais. Eu peguei uma fazenda, que era muito importante, fazer um estudo com método, porque você chegar num confinamento convencional e vai falar que vai separar um lote, é muito complicado, é difícil, a atividade, a correria do dia a dia, mas eu escolhi uma fazenda aqui na região de Bauru, a Fazenda do Lago, que é de propriedade do Guider Weg, que hoje, além de parceiro, é um grande amigo nosso, e que faz a coisa muito bem feita. Ele é um engenheiro agrônomo formado pela Exalc, confina animais há mais de 25 anos, ele é o dono, e ele está na fazenda todos os dias. Chega lá bem cedo e acompanha de perto. Ele formula e ele acompanha como essa dieta é colocada, como essa dieta é misturada, ele está ali do lado. E sabe que até por isso, é uma brincadeira até interessante, né? O olho do dono engorda mais, e nesse caso o olho do dono estava ali, e realmente foi isso que aconteceu. E aí, nós começamos os trabalhos, começamos os testes, e chegamos, logo no primeiro ano, a 15% a mais de ganho de peso com o uso de um biorregulador adsorvente. E a gente até nem entendeu muito bem, achou que tinha alguma coisa errada, porque a gente esperava que ia sim, tirar as micotoxinas, mas não que ia dar esse ganho de peso adicional. No segundo ano de trabalho, a coisa foi ainda mais assustadora, porque um dos lotes ganhou 742 gramas adicionais. E a história foi o seguinte, ele estava confinando há 45 dias e estava com problema nos animais, estava vendo nos sinais de leitura de score de fezes, já mostrou o problema, e aí ele falou, Marcelo, não está legal, eu não estou gostando, eu estou fazendo leitura de score de fezes, está fora, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a gente, não, então vamos usar o adsorvente, vamos usar um biorregulador, um adsorvente. E aí, nesse ano, do 45º ao 90º dia, foi que nós medimos, e até depois, se você tiver curiosidade,
Você pode até entrar lá na página da Valor Animal, no YouTube, por exemplo, que tem lá, ele conversou isso comigo, ele deixou isso documentado lá, ele gravou, contou como foi a relação de investimento-retorno do uso do VLN Conf, e aí um dos lotes ganhou 742 gramas a mais. E de lá para cá, eu tenho visto isso acontecer em muitos locais, justamente porque essa contaminação nos alimentos, ela existe. Ela existe e está presente. Está presente não é esporadicamente, é praticamente em todos os alimentos você tem algum grau de contaminação. Agora, em épocas de comida cara, eu posso tentar melhorar a viabilidade econômica do meu confinamento, comprando mais barato. Porque é óbvio que se eu quero ter uma rentabilidade melhor, eu tenho que atuar na despesa, eu tenho que reduzir despesa. Isso é premissa básica para qualquer negócio, para qualquer análise de viabilidade econômica, né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que reduzir despesa. E aí, eu simplesmente comprar comida mais barata, ignorando a carga de contaminação de micotoxina que pode ter essa comida, pode ser um jeito errado de melhorar essa conta. Agora, pensa comigo, o que é mais barato? Muitas vezes o que um fornecedor precisa vender para você ou precisa vender rápido, porque está ali armazenado há muito tempo. Ou então, muitas vezes, porque aquele material que está armazenado ali sofreu algum tipo de contaminação do ambiente, algum tipo de... Não vou dizer assim, pegou chuva, mas pode ter tido contato com umidade, né? Ou então está com um pouco de caruncho. E aí, quando a gente fala em caruncho, tem uma parte que é muito importante, porque o caruncho, os insetos em geral, os gorgulhos, quando eles entram dentro do grão, eles se alimentam desse grão e por estar ali dentro, eles consomem nutriente, obviamente, mas eles também produzem calor e umidade. Ou seja, eu aumento o teor de umidade dentro desse grão. E essa água que está ali, ela vai ser utilizada para quê? Por quem? Pelos fungos. Então, o milho, por exemplo, quando ele está com uma presença de caruncho, ele está muito mais contaminado por micotoxina, além de ter um problema que a gente já sabe, que é um teor de nutrientes menor. Então, quando eu compro muito barato, eu tenho que tomar cuidado com essas situações. E somente fazer isso não pode funcionar, porque essas micotoxinas, se eu estou comprando barato e tem muita micotoxina, é justamente isso que vai atrapalhar o meu ganho de peso. Se eu não sei o teor de atividade de água daquele alimento, eu posso sim tentar corrigir, tentar melhorar o lucro e não conseguir. E dessa forma, não funciona. Agora, eu tenho uma alternativa. Uma alternativa para conseguir comprar esses alimentos mais baratos, para não perder essas oportunidades e aumentar o ganho de peso. E essa alternativa é quando eu uso um adsorvente, um biorregulador, porque aí eu consigo aproveitar essa oportunidade de compra, e aí, nesse ponto, sim, o investimento que eu vou fazer no biorregulador vai funcionar como um investimento que retorna para mim depois. E justamente esse tipo de retorno que o Guido mensurou, ele faz muita análise de viabilidade percentual por lote. E foi justamente isso que ele constatou lá, o retorno econômico, o quanto eu aplico, por exemplo, comprando ou adquirindo um VLN Conf, e o quanto isso me retorna lá na frente, a análise de rentabilidade. Bom, eu acho que nós conversamos muita coisa já, né? Eu falei de ganho de peso adicional, falei de estimular as defesas imunes, falei de muitos benefícios que eu tenho quando eu consigo dar ao animal condições de ganhar mais. E o que eu quero deixar assim, bem claro no final da história para vocês é possível ainda ganhar dinheiro nessa época onde eu tenho tudo muito caro, reposição cara, comida cara? Sim, é possível. Se você parar de perder dinheiro com a comida antes dela chegar no coxo, por todos os processos de mistura, e parar de perder dinheiro com a comida depois que ela chega no boi, sim, eu consigo ganhar dinheiro. Então, é otimização. É otimização de processo e de recursos. E, principalmente, aproveitar a comida. Eu acho que hoje, né, para sair daqui com ações diretas, para sair desse vídeo com algumas ações diretas que você pode fazer no confinamento, sim. Conhecer o seu processo, conhecer os alimentos, conhecer as micotoxinas, saber como elas agem no animal, em que momento eu deveria começar a proteger os animais, e eu digo já que é desde a adaptação, desde quando eu coloco esses animais para passar pela dieta de adaptação, como eu atuo,
já colocando um biorregulador na mistura, desde o começo melhorando o ambiente ruminal, ou melhor, se está na fase de adaptação, significa dizer que eu estou trabalhando com um biorregulador no momento onde eu ainda não tenho um problema. Se eu faço uma adaptação bem feita, respeitando o tempo, o consumo dos animais, o teor de FDN, não só o que o livro diz, mas o que os animais me dizem no dia a dia, e já nesse momento da adaptação, eu entro com um biorregulador absorvente, como o VLN-Conf, a minha chance de aproveitar a minha comida, eu diria que melhora de 15% a 20%. Bom, então era isso. Obrigado pela sua presença, você que está aqui com a gente até agora. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer ajudar, vai ser um prazer conversar com vocês. Tenham todos uma ótima noite.